Então hoje eu não tenho os detalhes, mas eu tenho um mundo caminhando a passos largos para aquilo que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala o seguinte, que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 19. Destruir os que destroem a terra. Quando você lê isso no grego, Igor, tá bem assim, os que estão destruindo a terra, regue, a terra, o planeta redondo. Agora, o que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de poluição e destruição da terra, que foi de Rachel Carson. Uhum. O Apocalipse foi escrito no ano 97, 1935, faz a conta aí. E agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à terra. E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da porta da graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, para não assustar vocês. São similares às pragas do Egito. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água, e eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é viscoso, vermelho. É viscoso, escuro, quase coagulado. Como é que está o Rio Tietê? Tá nível. Como é que está a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que estão essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Que muitos negam. Falam também que é a teoria da conspiração, que não existe aquecimento global. Mas o fato é que as geleiras... Eu não sou cientista. Por favor, não cobrem de mim o que eu não sou. Tu é cientista, mas não esse cientista. Não esse tipo, Agora, mas eu sei que as calotas estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, você está entendendo? Tem recorde de temperatura em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não, não sei. Mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive, no Canadá deu 49 graus e 300 pessoas morreram. Porra! Deu 49 graus. Imagina só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judeia. Então... Caralho. Eu tava lá, vindo a notícia. Quando eu vejo essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Na época de João não tinha poluição. Não existia esse lance de rio se tornar como sangue de morto. Tinha, né? Na época de João, não, né? Não, poluição é revolução industrial pra cá. É, mais ou menos, né? Porque, tipo, a França tinha muita poluição, tanto que os ratos dominaram e aí teve peste bubônica. Mas aí não é bem... É que a poluição, você fala, é poluição do ar. Do ar, sim, não da rua da cidade. Exatamente. Entendi. É poluição do ar mesmo, da natureza. E você tinha os grandes centros contaminados. Mas hoje você tem a natureza. E Paulo fala que a natureza geme com dores de parto aguardando a redenção dela. É coisa pro nosso tempo. Então hoje não, hoje você tem realmente uma atmosfera sendo poluída, e mesmo que eu jogar a Bíblia para lá, sem querer ser pessimista demais, se eu ouvir só alguns cientistas, porque a ciência também não é uma... A ciência não é uma ciência exata. Sim, não é uma... Não é um consenso. Não tem um consenso. Às vezes eu brinco parafraseando uma piada que eles contam dos judeus, às vezes dependendo do lugar você tem 5 cientistas conversando e vai sair 6 ideias. Né? Porque mesmo os caras às vezes não tem, mas de modo geral, se você conversar com alguns cientistas aí que estão preocupados com a ecologia... Dentro de pouco tempo não vai ter mundo para suas filhas. Não vai ter. A água, gente, a água está com os dias contados, a água potável. Não vai ter água para todo mundo. Não estou querendo ser catastrofista, não, mas é a realidade. É só ler. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, o mundo marcha para o fim, seja pela profecia bíblica, seja pelas evidências que alguns estão nos alertando. Aquele Doomsday Clock. Doomsday Clock, Como é que fala em português? Doomsday Clock, o relógio da catástrofe, do apocalipse, que os camaradas colocaram lá. São cientistas sérios. Doomsday seria o dia... Da hecatombe. Hecatombe agora desculpa. Hecatombe. Não sei se aqui diz relógio do juízo final. Juízo final. Foi uma paráfrase. Né? Mas o relógio do juízo final, pra você ver, foram cientistas, não um grupo de pregadores loucos na praça. Quanto é que tá marcando agora? 11h55? Não, nós estamos a 100 segundos da meia-noite. 100 segundos. Confere isso, eu tô falando. Então... 100 segundos. Caralho, não é 100 segundos, não? Minha esposa tá corrigindo lá. Eu pensei que era 100 segundos que faltavam. É 6. 100. 100? Eu não sei. Quanto tempo falta pra meia-noite? Não, minutes não. Menos dá 1 minuto e pouco, né? 2 minutos. Mas eu acho que é 100 segundos para meia-noite que tava faltando. Ou seja, agora qual que é o problema? São 100? Mas teve muito Ed na frente dessa informação aqui. Entendi. Mas é 100 segundos. Agora veja bem, qual que é o problema? O problema é quando o cara pega tudo no bojo, aí você pega lá na Praça da Sé.
um camarada que você vê que ele tem um parafuso a menos, com uma placa escrito Jesus está voltando, Apocalipse, gritando e cuspindo em você. Você tá entendendo? E falando da sua barba, do seu cabelo, que você fala palavrão, não sei o que e tudo e tal. Você vê aquele cara ali, aí tudo realmente parece que ser aquilo. Mas não, peraí. Tem aquele cara lá que é um descompensado, mas tem cientista sério falando, gente, o mundo tá acabando. A gente tem... O mundo não, né? Mas a raça humana. A raça humana. Pra mim acaba o mundo, né? Porque eu tô nela. Então, assim, tá caminhando pra uma época que a gente tá chegando num deadline. Aí, como eu vi... Aí, por que eu acredito que a Bíblia vai acertar com o futuro? Aí vem da profecia de Daniel. A amostragem que eu falei. Ela acertou com relação ao passado. E ela vai acertar com relação ao futuro. Você entendeu? Até... Tem uma coisa tão brilhante... Até a época que Jesus deveria vir ao mundo, foi profetizada por Daniel em 500 e pouco antes de Cristo. Jesus veio ali quase 600 anos antes, aproximadamente. Estou arredondando a conta. Quase 6 séculos antes de Jesus vir, Daniel profetizou quando ele viria, de maneira exata. Daniel falou o seguinte, quando for a contagem para restaurar Jerusalém, Jerusalém estava destruída, lembra? Eu falei na Babilônia. Até o Messias vão se passar tanto tempo. Ele fala em códigos, mas códigos muito claros. Você conta de 457 a.C., quando Jerusalém saiu a ordem para restaurar, até o ano 27, dá o período certinho de Daniel. E no ano 27 é quando Jesus é batizado. Você está entendendo? Depois, no ano 31, ele morre. A profecia bate direitinho. E bate tanto que se alguém falar assim, pô, esse camarada não merece ser acadêmico falando essas asneiras. Então, se eu não mereço, Isaac Newton também não merecia. Porque Isaac Newton acreditava nas profecias de Daniel e escreveu um comentário das profecias de Apocalipse e um comentário das profecias de Daniel. É mesmo? Isaac Newton. Que, se eu não me engano, deve estar até em domínio público.